Olá, meus amores, sejam bem-vindos a essa aula. E tá chegando a melhor época do ano, a época mais doce do ano, que é a Páscoa. E a gente, claro, precisa se preparar e se programar para essa data. Vocês já devem ter percebido que essa é uma época do ano em que as pessoas gostam muito de comprar doces, comprar chocolates. Você com certeza já comprou muitos ovos da Páscoa aí durante toda a sua vida. E você já deve ter ido em supermercados, em padarias, em farmácias nessa época do ano e já deve ter visto aquela parede de ovos da Páscoa imensa. E isso mostra o quanto que essa é uma época do ano de muita oportunidade. Se todas as empresas estão conseguindo vender aquela quantidade enorme de ovos da Páscoa, a gente também consegue. Até porque as pessoas estão enjoadas daqueles ovos que a gente já viu a vida inteira, ninguém quer mais comer casca de ovo. As pessoas querem ovos com recheio dentro, ovos para comer de colher e tudo mais. Então a gente que trabalha em casa, que está construindo a nossa empresa em casa, a gente já está saindo na frente aí, porque a gente pode usar a nossa imaginação e criar ovos maravilhosos e incríveis que os nossos clientes com certeza vão amar e vão se surpreender. Mas também não adianta nada você se empolgar com essa época, sair correndo para a cozinha e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa de um passo a passo, você precisa de uma organização para que as coisas funcionem e para que você consiga ter a renda nessa época que você está planejando aí. É por isso que a gente precisa de duas coisas aqui. A gente vai precisar para a Páscoa de um produto A gente vai precisar aqui dessas duas coisas, de produto e de venda. E o que eu quero dizer com isso? O produto vocês já vão ter aqui, vocês já vão aprender, vocês já vão sair daqui sabendo fazer os melhores ovos de Páscoa da história da Páscoa, tá? Eu preparei uma coleção maravilhosa que vocês vão amar. Então o produto você já vai sair daqui sabendo fazer tudo de primeira, eu tenho certeza. E a gente precisa, além de um produto, como eu sempre digo, o produto ele é 50%. É meio caminho andado já. Mas não adianta você ter um produto muito bom se você não sabe vender, né? O que acontece? Se você tiver um produto ruim, o cliente ele vai comprar uma vez só e depois ele não compra mais, né? Então a gente precisa ter um produto bom, de qualidade, gostoso, com apresentação bonita e tudo mais, que é o que vocês já vão aprender. Tendo isso, o cliente que comprar, ele com certeza vai voltar, porque ele vai ver que é de confiança e que é de qualidade. Mas além do produto muito bom, que é 50% do caminho andado, a gente precisa ter venda. E não só venda, a gente precisa ter venda em escala, certo? E o que significa essa venda em escala? Eu vou te explicar. Imagine uma fábrica de ovos da Páscoa. Se imagine aí visitando uma fábrica de ovos da Páscoa. Quando você chega lá, você vê que é tudo dividido. Existe setor para tudo. As coisas são feitas em etapas. Existem aqueles funcionários que vão estar fazendo as cascas dos ovos, existem aqueles funcionários que vão estar recheando os ovos, existem aqueles funcionários que vão estar embalando os ovos e por último existem os funcionários que vão estar fazendo essa entrega e essa entrega vai pegar um caminhão para tal cidade. É tudo dividido, é tudo feito assim por um motivo, porque assim as coisas funcionam mais. Você consegue produzir mais e mais rápido. Você consegue ter o quê? Escala, certo? Quando a gente organiza as coisas em etapas, a gente consegue produzir em escala.
E aí você tá pensando agora, sim, mas eu não tenho uma empresa ainda. Não tem, tem sim. Você tem que pensar que você é a sua própria empresa. Se você está começando hoje, a sua empresa, a sua fábrica é uma fábrica de um funcionário só, né? Futuramente vão ter vários, com fé em Deus. Mas hoje, se você está começando agora, você já é uma fábrica, mas você é uma fábrica de um funcionário só. Você é a pessoa que faz as cascas, que faz os recheios, que embala, que entrega, que faz tudo, né? É a tesoureira, é a administradora, é tudo aí, a cozinheira, enfim. Mas com o tempo você vai ter pessoas te ajudando nisso. Mas mesmo que você não tenha ainda, você vai precisar pensar como uma fábrica e produzir como uma fábrica. Isso significa que para a gente produzir em escala, você não vai fazer assim, hoje eu vou fazer o brigadeiro crocante de choquito. Então vou sentar, vou fazer a casca do choquito, o recheio do choquito, o choquito, montar o choquito e tudo mais. Não, não é isso que você vai pensar, porque não é assim que você vai conseguir produzir em quantidade, produzir em escala. Aqui no curso eu já vou te ensinar a produzir dessa forma, a como você produzir, em que ordem você produzir, para você ter uma produção em escala. Então vamos lá. O que nós vamos ter no curso? Aqui no curso, além de eu te ensinar todas as receitas, tudo como fazer, eu vou te ensinar da forma correta, da forma que você precisa colocar em prática aí na sua casa, do jeito certo que você vai produzir, para você conseguir produzir em escala, produzir em quantidade, mesmo que você ainda esteja sozinha ou que você esteja com poucas ajudantes, certo? Então a primeira coisa que a gente vai aprender e que a gente vai fazer são as cascas. Depois a gente vai passar para os recheios. Depois nós vamos passar para a montagem. Depois da montagem é a hora das embalagens. E por último, a entrega. Então, nosso curso ele vai ser dividido assim. Ele vai ficar dividido exatamente da forma como você tem que fazer aí na sua casa. As cascas, os recheios, a montagem, as embalagens e por último, a entrega. E por que eu digo isso? Porque imagine só. Se você quer produzir em quantidade, você precisa se programar. Então a gente precisa deixar algumas coisas prontas para poder na semana da Páscoa a gente só finalizar e entregar, certo? Só que a gente trabalha com ovos gourmet, ovos que são feitos artesanalmente e as pessoas querem que eles sejam o mais fresco possível. O nosso diferencial para essas empresas que existem no mercado é justamente que a gente consegue entregar um produto com a qualidade melhor e feito mais fresquinho do que essas empresas, porque elas meses antes elas já estão fazendo os ovos. Então quando você compra, mesmo aquele ovo que eles dizem que é de comer de colher, na hora que você pega um desses ovos, que eles chamam de ovos para comer de colher, e aí você vai comer realmente, você vê que ele não tem textura nenhuma de ovo de colher. Ele é praticamente um ovo de corte, né? Então as pessoas estão cansadas desses ovos que são cascas ou que são ovos de colher de mentirinha. As pessoas querem ovo de colher de verdade, aquele ovo que vem com a colherzinha, que na hora que você coloca assim, aquela calda desce, né? É ovo assim que as pessoas querem. E esse vai ser justamente o seu diferencial. E você vai conseguir entregar ovos assim para os seus clientes. E agora você vai ver aqui como que você vai se programar para isso. Vamos supor, por exemplo, que você queira fazer 100 ovos nessa Páscoa. E claro, eu estou dando um exemplo aqui.
Eu não sei qual é a sua realidade aí, se você vai vender 20 ovos, 50 ovos, 500 ovos, quem sabe, se você já tem funcionário para te ajudar, se você não tem ainda. Então isso realmente, a quantidade é algo que você precisa definir. Mas você precisa definir a quantidade para poder você se programar. Vamos supor que seja 100 ovos. Então eu vou colocar aqui 100 ovos. Como é que você vai conseguir em casa, trabalhando em casa, fazer esses 100 ovos? Que é uma produção alta, uma produção em escala, fazer 100 ovos. E você vai se programar da seguinte maneira. A primeira coisa que você tem que fazer são as cascas. E por quê? Porque a casca, ela é feita de chocolate. Então o que acontece? Ela vai ter a mesma validade do que a barra de chocolate que você comprar. Então ela tem uma validade bem grandinha. Se você comprar, por exemplo, um chocolate que tem a validade de 1 ano, uma barra de chocolate com validade de 1 ano, quando você transformar essa barra de chocolate numa casquinha de chocolate, numa casquinha de ovo da Páscoa, vai ter a mesma validade de 1 ano. Então a gente consegue fazer as cascas com bastante antecedência. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. E a gente vai fazer primeiro as cascas porque elas também são as coisas que dão um pouquinho mais de trabalho. Você tem que fazer a temperagem no chocolate e tal. Então é bom que você já vai treinando, já vai fazendo, para quando chegar mais perto da Páscoa, você já tá craque em fazer as cascas e em trabalhar com o chocolate. Então essa daqui é a primeira coisa que você faz, tá? E o que acontece? Eu vou te mostrar como fazer, como armazenar e tudo certinho, mas aqui eu vou dar só uma introdução da sequência que a gente vai aprender aqui, que é a mesma sequência que você vai fazer em casa. Então a gente consegue já fazer as cascas, armazenar e ter uma validade bacana. Aí o que a gente faz? Os recheios. Por quê? Porque a gente pode congelar esses recheios. Então a gente já faz as cascas e já deixa as cascas prontas. Faz os recheios, deixa os recheios congelados. E por último a gente faz a montagem. Então se você tá lá com suas cascas prontas, com o seu recheio prontinho, congelado, aí chega num dia antes da Páscoa, você tem 10 ovos para fazer. Você vai fazer o quê? Só montar. Pega a casca, recheia, monta e entrega. Então esse processo fica muito mais rápido do que chegar um dia um cliente te pedir, alguns clientes te pedir, você ter 10 pedidos de ovos naquele dia ali e você ir fazer ovo por ovo, fazer a casca, fazer o recheio, fazer a montagem, fazer a casca, fazer o recheio, fazer a montagem. Ah, um cliente quer o quartzo rosa, o outro cliente quer o choquito, o outro cliente quer o casadinho, e aí você ir fazer um, fazer outro, você vai perder muito tempo com isso. Não, na hora que você tiver pedido, as cascas têm que estar prontas e os recheios têm que estar prontos e congelados. Você vai só descongelar e montar, fazer a montagem. Quando chega a semana da Páscoa, provavelmente você não vai ter muito mais tempo de ficar fazendo os recheios. Dá para fazer ainda assim, claro, mas o ideal é que a maior parte ela já esteja pronta, congelada ou na sua geladeira, se você não tiver muito espaço no freezer. Certo? Então já com tudo pronto a gente consegue produzir muito mais. Você vai pegar a casca, rechear, decorar e colocar na embalagem. Pega a casca, mas já vai ficar com tudo, já tudo pré-pronto, digamos assim, né? Como se fosse uma fábrica mesmo. Então, a gente já vai deixar as cascas prontas e eu vou te mostrar como. A gente vai deixar os recheios prontos e eu vou te mostrar como. E aí, na hora de entregar, no dia de entregar, a gente vai entregar um ovo fresquinho. Porque quando esse recheio ele sai do congelador que você descongela, ele volta ao natural como se você tivesse feito ele no dia. A consistência vai ficar a mesma, perfeita. Então você vai estar entregando um ovo com uma qualidade muito maior ali. É muito melhor do que você fazer ovos, rechear e deixar prontinho ali na geladeira esperando o cliente pedir para vender. Ou na hora que o cliente pedir, você ir fazer a casca, ir fazer o recheio e fazer a montagem. Não, você precisa se organizar. Se você quer vender 100 ovos, você vai fazer 100 cascas, certo? E aí você vai fazer os recheios, depois você vai fazer a montagem.
As embalagens, você também já consegue deixar todas elas prontinhas. As embalagens dos ovos, você já vai montando e já vai deixando suas embalagens prontas. No dia, é só você ir montando o ovo, colocando na embalagem e entregando para o seu cliente. Então, isso fica muito mais rápido. Uma outra dica que eu quero dar para você é o seguinte: todo mundo só compra de última hora. Então não adianta, gente. A gente tem que fazer propaganda o quanto antes, porque a propaganda aí é a alma do negócio, né? As pessoas precisam saber o que você está fazendo, precisam conhecer seu produto e tudo mais. Mas comprar mesmo vai ser na semana da Páscoa. Na semana da Páscoa é uma loucura. Você tem que entregar todos os pedidos de todo mundo. Então por isso que é muito importante que você se programe e você deixe o menos de trabalho possível para essa semana. E é assim que a gente consegue. Então vamos fazer primeiro as cascas, depois a gente faz os recheios e depois a gente faz a montagem, porque é assim que você vai fazer aí na sua casa. Essa foi a nossa introdução aqui para você entender o funcionamento do curso e para você entender também como vai funcionar a sua fábrica de uma pessoa só aí na sua casa. E claro, é sempre bom a gente ter um ajudante, ter alguém para dar um apoio, para dar uma ajuda a gente nessas horas. Se você estiver começando essa sua primeira Páscoa, não coloque metas tão grandes assim, né? Veja quantos clientes você tem, faça uma lista de pessoas que podem comprar ovos com você, vai listando, minha prima pode comprar, meu tio pode comprar. Vai fazendo uma listinha, vê a quantidade de gente que você acha que pode comprar os seus ovos aí. E aí você se programa para fazer. E com o tempo você vai sempre aumentando. A primeira Páscoa, o primeiro evento, o primeiro tudo da gente é sempre mais complicado porque a gente vai sem saber quantidade, sem saber o que fazer. Mas é assim com todo mundo. Eu passei por isso também. A minha primeira Páscoa eu não fazia a menor ideia de quantos ovos que eu ia vender. Mas você estipula ali com base na quantidade de clientes que você tem e aí você vê, nessa Páscoa acabou tudo antes da hora, então na Páscoa do ano que vem eu vou fazer uma quantidade maior, vou fazer o dobro. Então não tem muito jeito assim, a primeira vez da gente é sempre uma experiência nova e depois a gente vai, se aprimorando e sabendo melhor como fazer, a quantidade de fazer e tudo certinho. Mas na primeira a gente tem que realmente chutar aí, entre aspas, um número. Você não vai chutar de qualquer jeito. Você vai fazer uma lista de quem são os seus clientes, quais são as pessoas que podem comprar, em que lojas você pode ir oferecer. Vai fazendo tudo isso certinho para você saber a quantidade que você vai vender. Porque com a quantidade você compra as suas caixas e você já faz as cascas dos ovos e já vai deixando pronto. Então essa foi a nossa introdução do nosso curso de Páscoa, que está super recheado, está com ovos incríveis, maravilhosos. Eu tenho certeza que seus clientes vão amar. São os melhores ovos da história da Páscoa. E você vai aprender a fazer aqui no curso também. E vai levar essas delícias aí para sua cidade. Então eu te vejo na próxima